Sejam bem-vindos a mais uma entrevista com moderadores do VD Amazonas. Essa temporada a gente está fazendo esse aquecimento antes do No Limite começar, aqui no Blindcast, e hoje a gente vai entrevistar ele, que é pai, advogado, palmeirense, paulista, enfim, ele é múltiplo. Lucas Leal, Gandalf, seja muito bem-vindo. É um milagre a gente conseguir conversar com esse moço, porque afinal de contas ele é muito ocupado. Ele tem duas fofuchas, mas se apresente, Lucas, por favor, nosso público. Tudo bom, gente? Boa noite, ou bom dia, né? Não sei que horas você está assistindo. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre Survivor, sobre No Limite, sobre VD. Para mim é sempre um prazer. Eu estou bem afastado, né? Então acho que a galera mais nova talvez não faça um caralho de uma ideia de quem eu sou, de quem eu fui. Mas eu construí minha história aí dentro do VD, jogando Irlanda, depois moderando de Alemanhas até Mumbai, saí um pouquinho no Tuvalu, depois voltei, fiquei mais algumas temporadas, até que eu saí em definitivo, né? Depois do nosso Mega All Stars, e é isso. Aí agora eu tô aqui para falar sobre Amazonas. Foi uma temporada bem gostosa de bolar e de moderar. Então, começa contando pra gente, assim, quais foram as suas funções dentro do VD. Como é que você fez essa pesquisa sobre o Amazonas? Porque, afinal, o tema Amazonas ele foi muito presente, né? Não só pela história das Amazonas, como também por elementos. Então, conta um pouco das suas funções. Tá, eu, dentro do VD, sempre fui responsável por elaborar algumas provas, né? Historicamente, algumas provas, eu montei algumas provas do nada, assim, né, com a ajuda do Kevin e dos meninos, mas sempre tentando ver o que era possível de programar, o que era possível de executar. Algumas provas foram dando certo, foram aprovadas e foram sendo replicadas em outras temporadas, até em outras franquias, e algumas provas não deram tão certo e foram sendo abandonadas para as temporadas seguintes, né? Mas eu acho que a minha principal função era essa mesmo, e obviamente participar da parte de cast e tudo. Eu tinha bastante contato com as pessoas do cast, né? Até quando tinha algumas crises, alguns surtos, eu dava umas filtradas, assim, apesar de ser uma pessoa um pouco mais estressada, conseguia trazer uns panos quentes, botar um pouco mais de racionalidade, assim, na galera. Lembro que a Amazonas, ainda na fase tribal, chegou a ter uma briga muito feia, até o falecido Glauco ficou bem exaltado num momento com o VD e tudo, e aí eu que tive que dar uma acalmada no povo e tudo. Então, assim, sempre tem, né, pessoas que ameaçam em algum momento desistir. Então a gente sempre faz um pouco o papel de psicólogo, assim, em algumas etapas, e é isso, assim, mas o meu papel era um pouco mais nos bastidores mesmo, mexer com provas e tudo, e aí depois com o tempo, eu fui apresentando os CTs e ficando um pouco mais marcado até que eu enrolava para ler votos e tudo, coisa que depois a galera começou a replicar também de forma mais exaustiva, assim, e revoltava o povo e tal. Mas é isso, eu gostava de fazer essas pegadinhas, assim, nas leituras de voto. E é isso, eu acho que era um papel, assim, muito gostoso, mas que também tomava muito tempo, né? E eu acabei me afastando muito por isso, assim, né? Com a paternidade e trabalho e o dia a dia começou a ficar muito difícil, assim, e aí eu mais comecei a me estressar do que me divertir, e aí realmente começou a não fazer muito sentido, né? Virou um outro momento para a gente poder exercer outras questões, então eu até queria ficar mais nos bastidores, assim, tipo, porque aí eu conseguia dosar o meu tempo, tipo, fazendo provas e tal, mas aí como precisava, né, dessa apresentação de CTs e provas e tudo, eu realmente não estava conseguindo ali estar nos horários fixos, então eu preferi me afastar mesmo. E essa questão das provas, o tema Amazonas, ela impactou na montagem? Teve alguma prova que você pensou exclusivamente para essa temporada, alguma coisa assim? Olha, eu não lembro em Amazonas em específico alguma prova assim muito temática. Eu acho que chegou a ter, talvez o pessoal, até os participantes consigam lembrar, mas eu em específico não lembro de nenhuma prova que eu tenha elaborado assim
com muito presente o tema, né? Tinha muito tema que era a guerra, né, entre as tribos, o confronto das tribos, e isso sim foi muito explorado, assim, né? Em muitas provas e muitas coisas que dessem para realmente ter essa batalha, assim, entre as Amazonas, vamos dizer assim. Mas essa questão do... Ó, eu estou sendo solicitado aqui. O que você quer, Lana? Dá um oi. Ai, Laninha! Manda um Participação beijo. especial da futura Winner do VD 2038, se ela tiver. Bom, estava falando sobre a questão das Amazonas, da briga das tribos e tudo mais. Como é que foi essa discussão interna para escolher as 3 Amazonas? Como é que você avalia também se foi uma boa escolha? Elas realmente incorporaram o espírito amazonense? Amazonense? Fala? Não sei. Mas acho que sim. Enfim, elas incorporaram esse espírito, na sua opinião? Como é que foi a escolha da Carol, da Gabi e da Milene? Olha, eu gostei bastante, assim, a gente teve algumas discussões internas, tinha algumas opções de algumas pessoas pré-selecionadas, mas essas 3 sempre foram nomes, assim, cogitados desde o início, não eram pessoas, assim, que, alguém recusou e tal, sempre tiveram cotadas ali desde o início. A gente queria pessoas que não tivessem ido tão bem, né, assim, para realmente ter uma segunda oportunidade, mas que também não tivessem flopado tão cedo, né, então acho que as 3 se encaixavam um pouco nesse perfil. Acho que se eu não estiver enganado, a Gabi era a que tinha saído mais cedo das 3, mas ela vinha de ter ganhado um Real Life e tudo, então ela teve participações aí fora da franquia do VD que meio que credenciaram, assim, ela a ser uma das Amazonas. E aí foi isso, acho que foi um processo muito gostoso, assim, teve bastante debate, tudo, a gente queria, se eu não estiver enganado, a Camila foi uma das pessoas que foi bastante cotada, assim, entre as 3, mas acabou que não pôde participar na época, não lembro bem o porquê, e a gente acabou, mas eram meio que os 4 nomes, assim, que ficou para a reta final, foram esses 4, assim. E aí foi gostoso, assim, eu acho que elas encararam bem o perfil, acho que principalmente a Gabi e a Milene, né, que foram para Merge e evoluíram aí, a Milene foi até o final, né, eu acho que encararam muito bem, assim, e representaram muito, e eu acho que a Carol acabou sendo um pouco mais pacata, assim, né, menos guerreira, vamos dizer assim, mas ela teve um papel grande de mãezona, assim, dentro da tribo, ela realmente acho que tinha uma personalidade, assim, que agregou muito, mas ela caiu numa tribo também que tinham mais pessoas, assim, mais, né, safadinhas, Agressiva. vamos dizer assim, exato, e aí ela acabou se dando um pouco mal por isso, assim, acho que o processo de seleção da tribo dela talvez tenha sido menos com o perfil dela, assim, né? Já a Milene foi o oposto, a tribo era uma tribo bem família, assim, a tribo meio que protegeu ela também com unhas e dentes, assim, né? Então eu acho que essa diferença, assim, nas personalidades também acho que impactou ao longo da temporada. Mas eu gostei muito, assim, da participação das 3 e acho que não mudaria nada, assim, desse processo de seleção, não. Acho que das 3 foi bem legal. E esse protagonismo feminino, né, não só com a questão das Amazonas, mas também nas jogadores escolhidos e tudo mais, ela permeou o tempo todo. E a questão das Amazonas, ela interferiu também na questão da pesquisa pelas pistas dos ídolos? Você teve participação também? Como é que foi? Conta pra gente. Não, eu realmente fiz vários ídolos, né, ao longo do VD, acho que inclusive eu devo ter sido a pessoa que mais fez ídolos, porque quando a gente fez a temporada das lendas, né, cada um tinha o seu próprio ídolo, então era uma cacetada de ídolo, né, então cada um tinha um exílio, cada um tinha suas próprias pistas, então era muita coisa, foi bastante coisa. A grosso modo, eu sempre participei um pouquinho do ídolo, mas Amazonas eu não fiz os ídolos. Então, realmente, eu não vou recordar, assim, esse processo das pistas, confesso que eu me envolvi pouco, mas, historicamente, eu fiz muitos ídolos no VD, eu sempre gostei bastante, e sim, a gente sempre focava muito com o tema da temporada, mas, às vezes, sem ser tão óbvio, né, porque quando é muito óbvio, facilita muito, assim, né, a pessoa localizar o ídolo,
porque sabe que tem a ver com o tema, tem a ver com a temporada, e às vezes mete o louco com poucas pistas e consegue achar de uma forma muito fácil, né? Eu cometi esse erro em algumas temporadas de fazer ídolos que foram achados de maneira rápida, porque tinham muito a ver com o tema, então por mais que não fossem tão fáceis, eles eram muito a ver com o tema, e outros também que não tinham uma conexão tão clara, por exemplo, em Coreias, que os ídolos não eram tão claros e acabaram não sendo achados. Então, eu acho que a gente também tem que saber dosar isso, né? Se não ficar muito, muito complicado ou muito fácil, acaba perdendo o objetivo. Mas o pessoal que fez em Amazonas, eu não vou lembrar exatamente quem da moderação que se envolveu. Eu lembro que tinha a ver com o tema, assim, e lembro que foi uma pesquisa bem bacana do pessoal. E depois nas outras entrevistas acho que vão poder falar um pouco mais, porque realmente minha memória já não está tão boa quanto a isso. E vamos agora falar sobre o No Limite, né? Temporada escolhida aqui foi lá no Amazonas, né? Então vai ser uma temporada muito focada questão de sair um pouco dessa coisa de praia, mar, etc, e focar mesmo numa floresta. Você acha que foi uma boa escolha sair desse litoral e ir mais para dentro do Brasil? Você acha que pode ter semelhança com o Survival Amazonas? Olha, a minha expectativa tá. Eu espero muito que eles repliquem os próprios No Limites, os primeiros, né? Se eu não me engano, foi o segundo ou o terceiro, que também foi mais na floresta, né? O primeiro tinha muitas dunas, eu não vou lembrar onde foi, mas era mais praia. Então. Acho que era o Rio Grande do Norte. Acho que é Rio Grande do Norte o primeiro, se eu não me engano. E o segundo foi, ou o terceiro, foi mais na floresta mesmo, então já era uma outra pegada. E eu lembro, eu era bem mais jovem, né? Mas eu lembro que me agradou muito, assim, né? E depois, quando eu parti para o Survivor mesmo, né? Eu vi as primeiras temporadas na época, né? Que foram transmitidas. Depois passei muitos anos sem assistir, por falta de acesso mesmo, TV a cabo e tudo. E aí, quando eu voltei a assistir, que foi quando estava transmitindo exatamente Tocantins, que foi o que me fez querer voltar a assistir, né? Eu fui consumindo as temporadas anteriores e vendo muita coisa, e aí sim, o que me agrada muito no Survivor até sempre foi assim esse aspecto histórico, tinham as visitas a locais, templos e tudo, e aí isso meio que se perdeu, né? Ficou 100% focado no jogo, estratégia, e sempre o mesmo local, então assim, tinha até uma coisa social de que eles iam visitar as tribos e as crianças, e levavam coisas, sempre tinha um aspecto legal, né? Eu acho que isso se perdeu muito. Então, acho que a escolha do local bacana, porque eu acho que tem que ter uma coisa diferente, assim. Eu lembro de China e tudo que tem um pouco essa pegada, assim, de floresta e tudo, eu acho bem legal. Eu acho que quebra um pouco essa coisa visual e estilo de prova também sempre idênticos, né? Que é mar e nada, e isso e aquilo, e acho que floresta, subir na árvore, dá para fazer muita coisa, assim, né? Até nos aspectos referentes à sobrevivência mesmo e tudo. Então, eu acho que enriquece bastante e eu acho que foi uma escolha legal, assim, para também não ficar muito repetitivo. A temporada anterior já tinha sido em praia, explorou bastante essas coisas com dunas e tudo, a areia, e acho que quebra um pouquinho esse paradigma, assim. E eu acho legal isso que você falou, de visitar local, de incorporar. Você sente falta desses elementos mais, vamos dizer assim, old school, de visitar ganhar uma recompensa, visitar uma tribo indígena? Você acha que isso do survival pode ser incorporado no Limite? Tem essa possibilidade? Acho que ficaria legal ou acho que a gente não tem como fazer isso? Eu acho que o aspecto social sempre foi um aspecto forte no Survivor, né? O jogo predomina provas, predomina a parte social. A gente viu muitas reversões de números
com a galera que ia em recompensas, né? Então selecionava, às vezes se queimava com algum participante, ou conseguia levar algum participante e convencer ele, e enfim, e quebravam dinâmicas, né? E às vezes a própria seleção das pessoas que iam competir na recompensa já meio que quebrava dinâmicas, né? Quebravam números, partiam às vezes alianças. Então, para mim, eram coisas que forçavam as pessoas a sair um pouco do óbvio, e óbvio que com o tempo, como essas questões numéricas começaram a ser mais superficiais, começaram a ter muito voto em bloco e tudo, né? As alianças eram mais efêmeras, meio que perdeu tanto essa objetividade. Mas eu acho que a parte social aí já não dentro do jogo, mas social de sociedade mesmo, sempre era muito legal, assim, né? Porque eles iam para um país mesmo diferente e meio que devolviam alguma coisa para o país, né? Visitando locais, doando coisas e até conhecendo locais, divulgando os locais, templos e afins. E eu sempre gostei, acho que o Brasil poderia explorar isso bem, assim, porque, meu, a gente vê muita gente do nosso país, tipo, focada em viajar só para o exterior e sair do Brasil e não visita os próprios locais dentro do Brasil. E, assim, a Amazônia é um local muito difícil de ser visitado, seja pela distância, seja pelos preços mesmo. É um local que eu adoraria ir, mas, tipo, eu mesmo já saí do país e não fui lá. Então, eu sou um exemplo do que eu acabei de falar. Mas é isso, assim, eu acho que seria muito legal eles trabalharem esse aspecto, até por aspecto turístico, aspecto da população ribeirinha ali, tudo. Não sei se vai ser explorado ou não, mas é uma coisa que eu gosto, assim, do old school, junto com o aspecto da sobrevivência mesmo. Eu acho que isso também se perdeu muito, assim, né? Eu lembro das temporadas, assim, o quanto a chuva impactava eles, o quanto eles focavam nisso, a galera sofrendo na chuva, sofrendo com a privação de sono, e isso, assim, eu posso estar enganado, né? Mas o No Limite, pelo pouco que eu vi na chamada, parece que eles estão numa colônia de férias, assim, né? O acampamento, as coisas parecem... E sempre foi assim, né? Os primeiros No Limite, eles ganhavam um excesso de arroz. Eu lembro de arroz até embolorar, porque, tipo, era tanto arroz que eles armazenavam porcamente. E aí ganharam mais arroz. Embolorou, ganhou mais arroz, enfiaram arroz em recompensa. E já no Survivor, não, a galera às vezes passando mal, né? E não precisa ir longe. Icônico lá, a galera comendo rato. Então, coisas assim, muito, para mim, muito chamativas, né? E isso, assim, seria o no limite, né? A pessoa estar no limite da fome, no limite do sono. Que esse é o desafio, não é só o social e mentalizar o jogo, é ponderar esses outros aspectos dentro da natureza. O quanto a falta de sono te impacta, o quanto. Porque assim, é muito legal pensar jogo, pensar estratégias, que nem a gente joga online, né? Com o bumbum sentado em casa, já é super estressante e tal. Mas imagina isso, dentro da selva, passando sono, passando fome, e assim, você odeia uma determinada pessoa e quer tirar aquela pessoa, mas é a pessoa que está provendo. Então, a galera que, por exemplo, sempre esculachou muito o Ozzy, por exemplo, né? Nossa, o Ozzy é isso, não tem jogo e tal, mas, cara, o cara tá te alimentando ali, entendeu? Então, esses aspectos antigos do jogo, quanto eles tinham um peso importante dentro das dinâmicas, para mim eram muito legal. E porque, assim, às vezes as pessoas focavam nisso, tipo, eu vou ir lá, vou fazer um social aqui, tipo, catando lenha, cuidando do acampamento, o quanto isso tinha peso, né? E hoje em dia a galera tá pouco se fudendo, assim, né? Eu lembro principalmente na tribo dos Brains, né? O quanto eles se tornaram uma tribo disfuncional exatamente por não pensar dessa forma. E a tribo foi deteriorando rapidamente porque ia eliminando pessoas fortes, assim, né? Palau também foi muito assim, né? A tribo dizimada exatamente por falta de focar nesses aspectos de sobrevivência. Eu lembro muito no Limite 1, que eles tinham um participante que era o que eu torcia muito, loucamente, se não me engano, era Jefferson. Ele meditava, era meio, parecia um monge, assim, né? E a galera amava ele, mas aí logo no primeiro CT da Merge ele saiu, porque o foco foi esse, né? Aí a hora que o jogo vira, né? Tipo, pô, a galera provia, cuidava da tribo, agora não tem mais tribo, né? Então meio que você passa a ser descartável. E aí eu acho que isso é muito legal, essa dinâmica, e eu espero que eles explorem alguns aspectos do old school, sim, que eu acho que, exatamente pelo Brasil não ter tido tantas edições, eu acho que seria muito bacana ter isso no ar.
Dessa nova temporada, dos últimos dois nos limites, não sei, plural, os dois no limite, o último, eu acho que teve um pouco mais essa questão de privação de sono, dificuldade, pegar chuva, etc. e tudo mais. Eu lembro que aquele que teve a edição dos BBBs, eles pegaram muita chuva e depois receberam alguns casacos, assim, então aí foi mais ou menos. Mas esse último realmente teve uma mudança. Pelas entrevistas que a gente teve com o pessoal também que participou, eles falam muito disso aí, da questão da privação de sono, da fome, da dificuldade para dormir, que dormia mesmo, alguns passaram frio e tudo mais. Então eu acho que a tendência é seguir essa linha e talvez piorar mais ainda com a questão de estar no meio da Amazônia, né? Mesmo do meio da Exato, acho floresta. que a questão de tempo aí, né? Porque eles estavam num lugar relativamente quente, as pessoas passaram frio. E acho que a Amazônia é bem quente, né? Mas à noite deve ser um frio considerável, assim, né? Então eu acredito que isso seja um aspecto legal. E sim, eu até entendo o Survivor originalmente abandonar um pouco esses aspectos, né? Porque meio que ficou repetitivo e meio que também a audiência começou a meio que repudiar, porque eles estão sofrendo, e começou a ter um aspecto de rejeição de alguns pontos, né, com pessoas até abandonando e tudo. Lembro, né, da edição lá que sai a Purple Kelly, a Naonca e tal, por questões de chuva e sofrimento dentro do jogo mesmo, né, então eu entendo eles abandonarem um pouco esse aspecto, mas aí por outro lado também eles adoram explorar quando o participante sofre uma evacuação médica. Então assim, eu acho que eles também têm que voltar um pouquinho alguns pontos, assim, sabe? Tipo, acampamento mesmo, quanto isso era legal, dar menos materiais. Mas é que, assim, como eles estão na praia, é muito fácil, né? Pescar, tem excesso de acesso à comida, então fica muito fácil, né? E por eles estarem repetindo sempre os mesmos locais, ficou uma dinâmica meio que viciada mesmo, né? A galera já sabe o que tem que fazer, onde que vai fazer, então meio que não teria muita lógica mesmo focar só nisso, como focava lá no início. Mas eu queria que eles apresentassem um pouquinho mais, eu sinto falta, sim, e acho que o No Limite pode cumprir essa lacuna, assim, de quem é mais saudosista como eu, né? E falando nessa edição, como é que foi ver alguém do mundo dos jogos finalmente participando de um reality show, justamente do No Limite, que é inspirado em Survival, que é a nossa maior paixão? Então, na temporada passada teve o VH, né, que quem é mais da antiga também lembra dele. Eu não o conheci pessoalmente, uma dinâmica muito pequena, assim, com ele, mas eu acompanhei ele no TW All Stars, né, quando jogou aquele cast que jogou praticamente metade da galera que já tinha jogado o TW, foi aquele cast super inchado, e ele foi super longe, fez parte da Aliança Dominante e tudo, então foi legal ver ele participando, assim, numa edição de No Limite, assim, mas meio que foi uma abertura de portas, porque, como eu falei, não é uma pessoa que eu convivia, nem tenho próximo, assim, né, não converso com ele, não o conheço pessoalmente, nem nada. Já o Fulho é uma pessoa que, né, eu conheço pessoalmente, tenho como amigo, moro com ele na mesma cidade, então, né, já saí com ele inúmeras vezes, então vai ser bem legal, assim, já joguei com ele também, então vai ser bem legal ver ele jogando, eu conheço um pouco do jogo dele e tudo. Eu acho que ele é uma pessoa que ele peca exatamente às vezes por ter um coração muito bom, assim. Ele acaba às vezes sendo muito coração menos razão, mas às vezes ele também exatamente para não ser tão coração, peca a mão no outro lado. Então eu acho que se ele conseguir exatamente dosar da forma certa, ele tem uma perspectiva muito boa, porque é óbvio, assim, né, a gente sabe que ele conhece muito do jogo, ele tem uma experiência bacana já de jogos online e tudo, então acho que vai ser muito bom ver ele participando de uma coisa real, assim. Por outro lado, foi o que eu falei, a gente não sabe se os outros participantes também podem ter pessoas que a gente não conhece, mas que tem um conhecimento bom da franquia, e vai ser interessante se isso realmente ocorrer, né? Mas eu acho que pra gente que convive com ele vai ser maravilhoso, assim, né? Ter uma pessoa para quem torcer, uma pessoa que a gente
já conhece, sabe como joga, então não é um participante novo que tem que cativar a gente, tudo, é uma pessoa que já entra, que a gente já tem uma torcida fixa, assim, né? E eu até falei isso antes da gente ir ao ar, né, que a temporada passada, por mais que eu conhecesse o VH e tudo, não me prendeu tanto, assim, a dinâmica, eu realmente não consegui acompanhar tão de perto, e porque eu não tenho também esse vínculo grande com ele, mas foi legal ver ele no ar e tudo, e agora não, que eu pretendo assistir de fato, porque eu gosto muito do Fully, eu realmente quero que Ele vai prospere, longe. exato, e porque eu acho que assim, abre portas, né? Eu acho que é uma pessoa que amanhã ou depois vai longe e tem uma perspectiva grande de eles chamarem mais pessoas do mundo dos jogos para participar. Então vai ser sempre legal ter alguém lá na telinha para a gente estar torcendo também. E ser uma pessoa como é o Fulho, assim, tão boa e tão um coração tão bacana, vai ser bem legal de torcer. E quem do mundo dos jogos deveria estar numa próxima temporada do No Limite? Por quê? Difícil, hein? Bem difícil. Eu gostaria muito de ver pessoas, assim, controversas, assim. Pessoas que, assim, oscilam muito entre o bem e o mal, vamos dizer assim. Acho que a Amazonas tem um exemplo muito bom, que é o Kaique, né? Uma pessoa que, tipo, ao mesmo tempo que ele é muito doce, muito amável, ele é bem vilanesco, bem debochado. Então, acho que é uma pessoa que, assim, você não... vamos fazer uma tribo de villains e heroes. Você não sabe onde colocar ele, né? A tendência seria pelos vilões, mas se ele... Se a Candice e outros estiveram lá na tribo dos heróis, fatalmente ele poderia estar também, seria um problema, né? Então, acho que é isso, assim. Então, eu acho que as pessoas com esse tipo de personalidade seriam muito legais de ver, assim. E, óbvio, pessoas que são vilõesões, assim mesmo, e tal, de pessoas bem caricatas, assim, que pra gente são bem definidas como vilões, também seriam legais, assim, de assistir. Eu acho que o VH foi uma delas, assim, porque ele sempre foi uma pessoa de personalidade muito forte, que sempre se enquadrou meio que nesse aspecto dos vilões, mas pelo que eu acompanhei assim mais à distância, ele não foi um grande vilão, apesar de ser uma pessoa assim que não era tão torcível, vamos dizer assim, ele acabou não sendo tão vilão como ele é, por exemplo, nos jogos virtuais, mas eu gostaria muito de ver, tipo, o Haddad, umas pessoas assim que têm uma personalidade bem debochada, assim, e um perfil mais vilãozão, assim, participando, também seria bem legal. Aí eu amaria ver tanto o Kaique quanto o Haddad. Pra mim, eles arrasariam. O Haddad, nossa, surtando lá no meio da Amazônia, mandando todo mundo tomar naquele local. Ia ser Seria maravilhoso, querendo fumar maravilhoso. desesperadamente, seria da hora, da hora. Enfim, Lucas, muito obrigada pelo seu tempinho aqui conosco. Foi um papo maravilhoso. Eu amei de paixão. Muito obrigada por disponibilizar, por conversar com a gente. E é isso. Muito obrigada mesmo. Se despeça do público. Não, eu que agradeço. Provavelmente vai ser cortado, mas talvez vocês percebam que a gente teve uma interrupção da minha filha menor, e aí acho que serve bem de exemplo para falar por que eu me afastei um pouco, né? Imagina isso no meio de um CT, no meio de uma outra coisa, é difícil, então é uma demanda bem complicada, mas e eu me afastei mesmo do mundo dos jogos, porque para mim era sofrido, assim, sabe? Tipo, querer estar ali, querer estar fazendo parte e não conseguia, assim, então doeu menos eu sair mesmo assim e ficar mais distante, mas eu sinto muita falta, assim, sejam das pessoas mesmo, daquela vibe, assim, tipo, da pessoa torcendo, às vezes a gente lá, 00:30, 1h da manhã, numa terça-feira, numa quinta-feira, e um monte de gente assistindo, torcendo, vibrando, aqueles CTs loucos, e empate, revolt, a galera desesperada, então, assim, eu sinto muita falta de tudo isso, assim, eu matei um pouquinho desse saudosismo quando eu joguei o IF All Stars, assim, foi bem gostoso, apesar dos surtos e de algumas coisas que não foram tão legais, mas eu sinto falta, assim, de jogar, de ter essa disponibilidade mesmo. Quem sabe com as minhas filhas depois um pouquinho maior eu consiga voltar, mas é isso, eu gostei muito também do convite, de poder estar participando aqui, falando um pouquinho, e agradeço por vocês, para quem assistiu até o fim, e vocês por terem me convidado. Muito obrigado, viu?
E a gente agradece também ao público que nos assistiu. Um beijo enorme e aguardem os próximos entrevistados. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.